Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez aqui na noite desse dia, eu venho aqui na sala da minha residência para vos trazer uma palavra. E como eu sempre faço, dando tema aos ensinamentos, a ministração da palavra, o tema para a palavra desta noite é uma única igreja, um único evangelho. Está lá no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. No livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7, o Senhor dá uma missão para os 12 homens, que ele chama do meio de uma grande multidão. O tema do capítulo 10 é os 12 e a sua missão. Veja bem o título deste capítulo: os 12 e a sua missão. A Bíblia não diz os 12 e as suas missões. Jesus Cristo não dá inúmeras missões. Ele dá uma missão. Em meio a uma grande multidão, o Senhor Jesus Cristo, ele está chamando 12 homens. Em meio a uma grande multidão. Perdoem, muitas das vezes, enquanto eu estiver ministrando, se eu estiver indo com a minha mão um pouco à frente, é porque são pessoas que estão solicitando serem adicionadas para este vídeo. Então, ao mesmo tempo que eu estou ministrando, eu estou adicionando essas pessoas para verem o vídeo, tá? Me perdoem, tá bom? Então, vejam bem, em meio a uma grande multidão, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele chama 12 homens. Após ele ter chamado esses 12 homens, discípulos chamados apóstolos, ele reúne os 12 homens e dá uma única missão para estes homens. Após ele ter chamado os 12 homens, ele não chama um por vez e dá uma missão para cada um. Não. Jesus Cristo, ele chama 12 homens, reúne os 12 homens, ele dá uma única missão, cujo título deste capítulo: os 12 e a sua missão. Singular, não é plural, como caso o Senhor Jesus Cristo, chamando os 12, chamasse depois um por vez e dasse uma missão para cada um. Não, ele chamou 12, reuniu os 12 e deu a mesma missão para todos eles. Está no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Vamos ver. E diz assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja bem, por que o Senhor Jesus Cristo, ele chama 12 e dá uma única missão para os 12? Porque, na verdade, Jesus Cristo queria, muito diferente dos dias de hoje, ele queria que na verdade fosse apenas uma única igreja.
e fosse ensinado um único evangelho. Porém, lamentavelmente, nos dias de hoje, nós vemos trocentas igrejas, cada uma com nome que muitas das vezes são nomes bizarros, nomes ridículos, nomes hilários, nomes que muitas das vezes até fazem chacota com o próprio Cristo, nomes que muitas das vezes traz escândalo à igreja. E como se não bastasse, cada um rege um evangelho diferente. Veja bem, Jesus chamou 12. Chamou os 12 diante dele e deu a mesma missão para os 12. E indo, pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. Nada além disso. Veja bem, nada além disso. E hoje nós vemos, lamentavelmente, muitas igrejas. Olha, se você for no Google e colocar lá fazendo uma pergunta, nomes de igrejas evangélicas, o Google vai te dar uma dezena de centenas, de milhares, se possível, de nomes de igrejas. Tem cada nome que eu como crente, eu como cristão, mortal, pecador, eu me entristeço em ver a falta de respeito, a falta de temor que os homens têm para colocar um nome, uma placa em uma igreja que diz propagar o nome de Jesus Cristo. Dá vergonha. Vergonha. E os homens hoje, lamentavelmente, ainda dizem que o Espírito Santo falou ao seu ouvido, falou ao seu coração, que era para colocar tal nome. Um nome que não tem nada a ver com esta palavra. Os homens do século 21, os líderes cristãos do século 21, já não têm mais temor por esta palavra. Já não respeitam mais esta palavra. Fazem desta palavra chacota. Fazem desta palavra humorismo. E dentro das suas próprias igrejas, nos púlpitos, fazem palcos e dão shows. Não temem nem mesmo os altares, os púlpitos da igreja no qual eles constroem. E por não temerem, por não respeitarem o evangelho verdadeiro, esse que Jesus mandou que os apóstolos assim o anunciassem, não se é anunciado. Foram invertidos valores e conceitos e ensinamentos bíblicos. Me perdoem, não estou julgando. Muitos dizem que eu gosto de julgar. Não é julgar. Só que eu sou um homem que eu não brinco com a palavra de Deus. Só que eu sou um homem que de onde Deus me tirou, eu tenho por obrigação de anunciar o céu. Eu tenho por obrigação de anunciar o inferno. O Senhor manda os seus discípulos, chamados apóstolos, anunciar o céu. Fora o inferno, é o único outro lugar que será eterno. Esta terra, ela vai ser em breve destruída. Como eu haverei de perder tempo num púlpito de uma igreja, falando de um lugar que em breve vai ser destruído? Ali no livro de Apocalipse, capítulo 8, que fala a respeito das trombetas, das 7 trombetas, nós vemos o que Deus ele vai fazer com esta terra.
O Apocalipse, na época em que o apóstolo João, ele escreveu, quando João escreve o Apocalipse, era um livro futuro. Hoje o Apocalipse é um livro presente. E o que eu e você nós temos anunciado? Qual o evangelho que os líderes cristãos, os sacerdotes, aí vamos abrir um parênteses para explicar melhor, que evangelho que hoje os sacerdotes, abrindo os parênteses, pastores, bispos, presbíteros, missionários, evangelistas, diáconos, missionárias e diaconisas, qual o evangelho que esse povo tem pregado? Será que estão anunciando o céu e anunciando também o inferno? Ou só tem falado dessa maldição, porque isso é uma maldição dentro da igreja? Ou só tem pregado essa maldita teologia da prosperidade? Riqueza, bênçãos, conquistas, vitórias, e esta outra maldição dentro da igreja, que são as malditas campanhas. Porque quando se fala de campanha, tira o coração do homem para adorar a Deus e coloca o coração do homem na sua necessidade pessoal. E uma coisa que me chama muita atenção, quando o Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de Mateus capítulo 10, no verso 7, aqui, quando ele chama os 12, aqui Cristo está iniciando o seu ministério na face da terra. Ele está iniciando. Porém, ele termina o seu ministério 3 anos depois. Ele com 30, ele inicia seu ministério, chama os 12 discípulos, chamado apóstolos, do meio de uma multidão, dá a eles uma única missão. Passa-se 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo na face da terra, até que ele é capturado pelos soldados romanos, é levado ao Gólgota, ali suspendem ele no madeiro, ele morre humanamente dizendo, fisicamente, porém ao 3º dia ele ressuscita, passa 40 dias aqui na terra, já na sua espiritualidade, e no 40º dia ele reúne novamente, não os seus 12 discípulos, porém 11, porque Judas já não fazia mais parte, porque tinha tirado a sua própria vida. E uma coisa que me chama a atenção, desde o livro de Mateus capítulo 10, verso 7, até o mesmo livro de Mateus capítulo 28, e no verso 19 e 20, o Senhor Jesus Cristo, ele não muda a sua visão. Ele não muda aquilo que ele falou para os discípulos fazerem. Ele não dá uma outra ordem aos seus discípulos. Ele mantém a missão lá de Mateus 10, 7. Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele fala aos discípulos que o viram como carne humana e o viram como Deus no seu próprio Espírito. Veja bem o que o Senhor Jesus Cristo ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo, ele não foge da missão que ele deu em Mateus 10, 7. E indo, pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. Ele mantém em Mateus 28, 19 e 20. Ensinai. Ou seja, continue anunciando o novo céu e a nova terra. Continue, não pare. Deixa essa terra para lá. Essa terra em que vocês estão com os pés, ela em breve vai ser destruída. Não fale dela. Fale do lugar eterno. E veja bem,
Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Ele não está dizendo nem para mim nem para você não, hein? Ele está dizendo para os 11 discípulos chamados apóstolos, somente para eles. Ele não fala para outros homens, ele diz apenas para os discípulos chamados apóstolos. Até então o Senhor estaria indo reservar lugar apenas para eles. Não para mim, nem tampouco para você. Porém, ele diz para os discípulos: ide e fazei discípulos. Os discípulos que foram feitos pelos discípulos chamados apóstolos e que tomaram para si a mesma ordenança que Cristo deu para eles, e eles obedeceram à risca, e se eu e você também obedecermos à risca, pode ter certeza, o nosso lugar o Senhor também está reservando lá em cima. Porém, se nós fugirmos disso, nem eu nem você teremos um lugar no céu. E como o céu e o inferno são os únicos 2 lugares eternos, se eu não tiver um lugar no céu, dando continuidade naquilo que Jesus começou e passou para os seus discípulos chamados apóstolos, e eles passaram para mim, se eu não der continuidade, não é no céu que eu vou morar, é no inferno. Mas para eu ir ter um lugar no céu, eu tenho que dar continuidade. Eu tenho que ser obediente à ordenança de Jesus Cristo, a mesma ordem, a mesma missão que ele deu para os discípulos chamados apóstolos. E indo pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. E ali, quando antes, ele ascendendo para sentar à direita de Deus Pai, ele diz: eis que vos deixo o Consolador, que vos fará, olha só, que vos fará lembrar de todas as coisas que tenho dito e que tenho feito. Então, nós temos alguém que nos lembre de tudo quanto Jesus fez, de tudo quanto Jesus falou. Só que nos dias de hoje, lamentavelmente, a igreja do século 21 não está dando continuidade no que Jesus fez, nem tampouco no que ele falou. Porque o homem não fala do céu, o homem não fala do inferno, o homem não fala da cruz, o homem não fala de salvação, o homem não fala de arrependimento, o homem não fala do pecado, mas fala de tantas outras coisas. Fala de vitória, fala de conquista, fala de bênção, faz campanha, misericórdia. Nada disso Jesus fez. Me mostra na Bíblia Jesus fazendo campanha. Me mostrem. A Bíblia relata que Jesus, em 3 anos de ministério, ele falou muito mais do inferno do que do próprio lugar de onde ele veio e retornou, e de onde ele haverá de vir novamente em glória. E eu e você, o que nós temos anunciado? Qual o evangelho que você tem pregado? Cuidado. Quando Jesus falou para aqueles homens: eis que vou para o meu Pai a preparar-vos lugar, é porque ele conhece o coração, ele conhecia o coração daqueles homens, ele sabia que aqueles homens iam dar continuidade no que ele começou. E você, está dando continuidade? Uma coisa que me chama a atenção, eu tenho uma pregação, como eu falei para vocês, toda pregação minha eu coloco um tema. Eu tenho uma pregação minha que o tema dela é legado. Eu vou trazer à memória aqui apenas um pequeno trecho. Veja bem, Elias e Eliseu, correto? Elias, mestre; Eliseu, discípulo. Elias é arrebatado numa carruagem de fogo. Antes disso, Elias fez alguns milagres. Ele abriu o rio Jordão, ele ressuscitou uma criança,
parte. Quem o sucede? Eliseu. O que Eliseu faz? Ele abre o rio Jordão e ressuscita uma criança. Legado. Ele deu continuidade. Eliseu deu continuidade no legado do seu mestre. Ou seja, ele continuou aquilo que Elias fez. Ele não parou. Vamos com outro. Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Ele morre. Quem o sucede? Josué. O que Josué faz? Ele abre o rio Jordão. Ou seja, Josué não ficou, como é que eu posso dizer, como um parasita. Josué não simplesmente ficou apenas por ficar, não. Ele viu o que Moisés, ele viu durante muito tempo o que Moisés fazia, o que Moisés fez. Ele procurou dar continuidade. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão. Moisés foi um grande líder, Josué também o foi. E tantos outros. Jesus Cristo ressuscitou pessoas. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Cristo e ela foi curada, ela foi sarada. Perdão. Veja bem, o apóstolo Pedro ressuscitou uma criança. O lenço de Pedro curava as pessoas. O lenço de Paulo curava as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Continuidade naquilo que Jesus fez. E eu e você? Que continuidade nós temos dado naquilo que o Senhor nos mandou fazer? Qual a missão que eu e você temos feito? Temos ficado apenas no reteté, no repleplé, roda, roda, pula, pula, berra, berra. Nas revelações, entregando trocentas revelações num único culto. Me mostra, no Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes fazerem as aberrações que são feitas hoje dentro da igreja. Me mostra. Os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento faziam as aberrações que hoje se fazem dentro da igreja. Me mostre Jesus Cristo, os discípulos chamados apóstolos, o evangelista Filipe, o diácono Estevão, o pastor Timóteo. Me mostrem esses homens acometidos de loucuras, do jeito que hoje se vê tanta loucura dentro da igreja. Me mostra Paulo trazendo o mundo para dentro da igreja, apesar que ele se fez de louco para ganhar os loucos, sim, porém fora da igreja. Em nenhum momento a palavra de Deus ela diz que Paulo trouxe o mundo, ou seja, a loucura do mundo, o erro do mundo, o pecado do mundo, a imundícia do mundo para dentro da igreja. A Bíblia não diz isso. Me mostra Jesus rodando, me mostra Jesus pulando, me mostra Jesus berrando, me mostra Jesus falando em trocentas línguas, entregando 1.500 revelações. Me mostra. Meu Deus. Poucos terão lugar no céu. Muitos poucos. Porque hoje era para ser uma única igreja. A igreja de Jesus Cristo. E era para ser pregado um único evangelho. Como o apóstolo Paulo ele fala, que o Senhor Jesus Cristo não o chamou para batizar. Apesar que ele chegou a batizar 2 famílias, nada além disso. Mas ele dá continuidade nessa passagem. Jesus Cristo não o chamou para batizar, mas ele o chamou para pregar o seu evangelho, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada. Milhares, centenas de milhares de igrejas, com cada nome que só misericórdia. E tantos evangelhos sendo pregados, quando o Senhor queria que houvesse apenas uma única igreja, a igreja de Cristo, e um único evangelho, o evangelho da cruz. Nada além disso. E muitos dizem que está tudo ótimo, que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Está nada. Jesus chora a todo instante.
por ver o caminho, o caos que se encontra a igreja dele na face da terra. Porque ele sabe que a cada 100 igrejas, 90 vai para o inferno. Porque se você for estudar lá o livro de Apocalipse, as 7 cartas da igreja da Ásia, você pode ver que das 7 igrejas, 5 foram reprovadas, só 2 foram aprovadas. Meu Deus, o que você tem anunciado? Qual a igreja que você pertence? Meu Deus, a quem tu serve? A quem tu adora? Para quem você prostra? Para quem você dobra os seus joelhos? A quem você pertence? Vamos orar. Senhor amado Deus Santo, mais uma vez, meu Deus, aqui nos encontramos na Tua presença. Mais uma vez, graças ao Teu santo nome, Jesus, foi ministrado mais uma palavra rema, uma palavra da essência pura da cruz. Que Tu possa visitar os nossos corações, o meu, que me coloquei, Senhor, meu Deus, na disponibilidade de vaso, de barro, para ser o porta-voz da Tua santa palavra. Que Tu possa visitar os corações daqueles que haverão, que estão Te ouvindo através da minha vida. Que Tu possa trazer mudança nas nossas vidas. Que nós verdadeiramente, ó Pai, venhamos a ter uma única igreja. Que nós venhamos, ó Pai, a pregar um único evangelho. Que não fujamos da cruz. Que não abandonemos a Ti, Pai. Oh, meu Deus. Retira de nós, ó Pai, o mundo. Mata a nossa carne. Mata o nosso ego. Mata a nossa vontade pessoal, meu Deus. Para que, Senhor, meu Deus, o Teu Espírito possa verdadeiramente aflorar nas nossas vidas. Joga por terra as escamas dos nossos olhos espirituais, para que não enxergamos como um ser humano, mas que venhamos a enxergar com os Teus olhos, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, da Tua igreja na face da terra. Como Tu diz na Tua palavra, que o adversário de nossas almas chegou ao entendimento do mundo, Pai, e a Tua igreja habita neste mundo. Ou seja, o diabo, Pai, chegou ao entendimento da Tua igreja, Pai, e a Tua igreja hoje já não Te enxerga, meu Deus. Enxerga a si própria, porém não enxerga mais o Filho de Deus. Meu Deus, mas Tu é a cura, Pai. Tu é a cura, Senhor, meu Deus, para que a Tua igreja não vá para o inferno, Pai. Meu Deus, cura a Tua igreja, Pai. Cura a Tua igreja na alma, meu Deus. Cura, meu Deus. Recebe esta oração, meu Pai. E que Tu possa fazer o Teu mover, Pai, na vida da Tua igreja, na face da terra. Esta oração que eu Te faço, meu Deus, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que os amados irmãos possam ficar com esta palavra. E que não venhamos abrir mão da igreja de Cristo. Que não venhamos abrir mão do evangelho da cruz. Porque é a cruz e Jesus Cristo que vai levar a mim e você para o céu. Amém? Jesus abençoe a vossa vida. Uma boa segunda etapa da semana. Amém? Um beijo nos vossos corações. Fiquem todos com Deus.